do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos para mais uma aula e hoje nós vamos falar aqui sobre esse PDF. Aí na sua página, na sua pasta do Drive tem vários PDFs, já tem alguns disponíveis. Durante esse mês serão acrescentados outros, tá? É um prazer ter você aqui comigo e nós vamos hoje dar uma olhadinha nesse PDF aqui. O que não haverá no céu. Então, nós vamos falar sobre a volta de Jesus, sobre o que tem no céu, como que ele vai nos levar para morar com ele. Então, nós vamos falar tudo isso com as crianças, mas também há uma maneira de falar o que há no céu e o que não haverá no céu. Então, nós falamos nas aulas anteriores até mesmo da questão do luto, para a criança. Então, aí a gente vai dar uma olhadinha nesse PDF. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá nem morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4, Então aqui, nós estamos vendo crianças ali chorando, não haverá choro. Então, às vezes a gente chora até mesmo, Você pode falar com as crianças, chora de alegria, mas nem sempre é assim. Na verdade, o nosso choro ali é uma tristeza, é algo que nos machuca, são injustiças que praticam contra nós, são injustiças que nós vemos, E também como o apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não fiz, mas o mal, quando vê, eu já fiz. Então, o choro. Então, você pode trabalhar com a criança sobre o choro. Então, lá no céu, ninguém nunca mais vai chorar. Já imaginou? Porque às vezes a gente ouve uma criança chorando porque está com fome, outra porque caiu, outra porque queria algo e não conseguiu, E o adulto também chora, então a gente vai trabalhando ali. Mas lá no céu não haverá choro. Será limpo dos olhos, dos nossos olhos, toda a lágrima. E esse curso, nessa intenção também do curso Jesus está voltando, como que a gente vai comunicar para as crianças, a volta de Cristo, porque a volta de Cristo é algo que nós devemos comunicar e muitas pessoas acham que isso não deve ser comunicado às crianças, mas isso tem que ser comunicado a elas, De uma forma lúdica, de uma forma que ela goste, que ela entenda também, Que chame a atenção dela. Então, não haverá choro. Então, nunca mais, Então, nós não vamos sentir dor, nós não vamos nos machucar, não ficaremos doentes. Então, você pode ver alguma criança sempre, uma gripe a gente sempre pega, então é tão difícil até mesmo uma gripe. Então, você pode usar isso com ela, Então, porque como nós falamos, para nós isso tem uma outra conotação. E para eles, nós temos que tentar descobrir qual é o motivo do choro deles, Então, o bebezinho, ele chora às vezes de dor, de fome. E às vezes, a gente não, muitas vezes nós não veremos eles chorando pelos motivos que talvez eles choram ali escondidinhos. Mas Deus sabe. Mas aí levar para eles de uma forma. Então, se eu falar para você que está me ouvindo, olha, lá não haverá choro, você vai pensar, nunca mais eu vou sofrer essa decepção, nunca mais isso vai acontecer. E a criança, ela vai ter que ter ali também, algo. E aqui, mais choro, Então, até mesmo se você imprimir uma folha A4, você pode usar na sua salinha com eles, Até mesmo fazer uma apostila, dá até para fazer uma apostila, entregar para eles e para eles verem ali o choro, Então, o que há no céu, mas aí também nós podemos falar o que não haverá no céu. Então, o motivo desse PDF aqui, triste, não haverá tristeza. E aí, o que nos causa tristeza? O que pode causar tristeza, Agora imagina nunca mais você ficar triste na sua vida. Então, por mais que seja um dia feliz, e até quem não tem Jesus ainda tem uma tristeza maior que ele nem entende, Que é aquele vazio. Então, e mesmo nós, às vezes aqui nessa terra, as aflições são tantas que a tristeza vem. Então, nós vamos falar para as crianças, que Jesus, ele preparou aquele lugar lindo, que logo depois nós vamos ver aqui também. Mas, além de ser lindo, haverá essas coisas ali. Então, não haverá choro, ele limpará nossa lágrima, não haverá mais tristeza, não haverá motivos mais de tristeza, Então,
Então aqui, né, um vírus, não haverão doenças. Então, não terá doença, né, naquele lugar. Então imagina você nunca mais ficar doente. Então você também tem que trabalhar ali com eles, uma gripe, uma alergia, né, uma intolerância ali a alguma coisa, né, que é difícil para eles, principalmente a intolerância à lactose. Hoje em dia tem muitos produtos gostosos, né, de soja, mas bem, né, eu tenho um filho de 21 anos e ele tem, né, intolerância à lactose, e quando ele era menor era bem mais forte, então não tinha opções. Então queria um iogurte, queria um chocolate, queria alguma coisa e não podia. Então era um sofrimento. Então se você encontra uma criança assim e fala, olha, lá não haverá doenças, então nós temos que falar assim para elas, a volta de Jesus é iminente. A volta de Jesus, ela está aí batendo as portas, né? Então, porque a igreja, olha, a gente já falou, mas a gente vai falando para fixar mais esse conteúdo na nossa cabeça, no nosso coração, né? Jesus subiu ao céu, os anjos disseram para aquelas pessoas, assim como ele subiu, ele descerá para vir buscar vocês. Ele virá novamente. Aí ele virá como um rei, ele virá para nos buscar. Foi preparar esse lugar maravilhoso. E dias depois, meses depois, a igreja primitiva já estava falando da volta de Cristo. Então nós estamos 2000 anos depois, então, ou seja, está mais perto, né? E as crianças têm que saber, né, da forma que elas possam entender, mas elas têm que saber que Jesus está voltando. Então, nós vamos olhando aí, olha o noticiário, né? Eu tô no último ano, graças a Deus, de História, né? Vou terminar licenciatura em História. E o meu hiperfoco é Segunda Guerra Mundial, né? A questão do Holocausto. Então, eu li muitos livros, aí até os livros que a gente tem que ler, né? Parece que é muito. Aí o livro que você quer ler, você lê 500, 600 páginas e vai vendo ali aquela escalada, né? Porque a guerra, ela começa com rumor, depois ela começa que, não vai... E aí, né, que a Segunda Guerra, ninguém chegou um dia e falou, olha, agora é a Segunda Guerra. Então foi indo essa escalada. E olha o que nós estamos vivendo hoje. Então, por isso que quando eu pedi a Deus um tema, né, e eu venho trabalhando com as crianças esse tema da volta de Jesus, através do recurso da eternidade de Jerusalém, então eu quis fazer porque nós temos que falar, elas precisam saber. E você, né, que se propôs a fazer esse curso, creio que já fez muitos outros aí, capacitações, você se capacita para falar com as crianças, então elas precisam saber. Quantos lugares que pensam que as crianças não precisam saber o que é pecado? Então, quando falo que é pecado, a pessoa que não entende, o que a pessoa vai falar para uma criança? Mas você sabe, você tem recurso para falar com ela. O que é pecado? Através até mesmo do plano da salvação. Então, algumas pessoas não entendem que tem uma dinâmica, tem uma didática especial para falar com as crianças, né? Mas aí são algumas, mas não deixe de fazer isso. Né? Não deixe de falar que Jesus está voltando. E aí nós vemos essa escalada das guerras. Né? E aí, como eu disse para vocês, se meses depois, né, do nosso Senhor subir aos céus, a igreja primitiva estava falando, né, e cresceu e se desenvolveu ali, falando da volta de Cristo, nós estamos quase 2000 anos depois. Então quer dizer que essa volta está mais próxima. Né? Então talvez, a gente não sabe, também a gente não pode colocar aí o tempo, né? Não pode, porque nem o próprio Jesus falou que só o Pai que sabe o dia e a hora. Mas talvez eu não veja, né? Talvez, como Paulo fala, que talvez alguns não experimentarão a morte, mas talvez eu experimente a morte. Mas e a geração que está me ouvindo hoje? Né? Então, quem sabe ele arde naquele coração e ela fala para a próxima geração, né? Então, e se for agora? Então, nós temos que estar preparados. Então, no meu coração e no seu coração tem que estar essa esperança da volta de Cristo. Então, quando nós olhamos ali algo, ai meu Deus, isso aqui tá demais, mas olha, quando eu chegar no céu, isso não. Então, por isso aqui, não, coisas, né? O que não haverá no céu. Então, olha, não vai ter mais doença, né? Quem tem doença crônica é difícil, né? Então você imagina você ter um corpo e não sentir nada nele de dor, é o que eu penso, né? Então, quando eu canto aquele hino, quando enfim chegar o dia em que a morte enfrentarei, né? Lógico que ninguém pensa muito, mas eu quero ir para o céu com Jesus. Então, nós temos que ter isso, e as crianças também precisam disso, saber que há
uma grande esperança que é Jesus. Então a gente não haverá doenças, não haverá separação entre Deus e o homem. Então, houve essa separação, houve essa ruptura através do pecado, quando entrou o pecado no mundo, mas ali já começou o plano. Então, se você trabalha bastante aí com o plano da salvação, então já começou ali o plano de salvação de Jesus para nós, e lá não haverá mais isso, nunca mais, lá não vai entrar pecado. Então, não haverá mais. Nós teremos, graças, né, ao nosso Senhor Jesus, hoje nós podemos, né, entrar no Santíssimo, ou seja, falar com Deus através de Jesus, nosso Salvador e intercessor, nosso único Salvador e nosso único intercessor. Então, graças a isso, nós temos esse acesso, mas há essa separação, e lá no céu não haverá mais essa separação. Nós estaremos com Ele todos os dias e em todos os momentos. Então, não haverá essa separação. Olha, só com isso aqui você fala do céu, né? Não haverá, aí aqui é legal, porque daí chama atenção também. Não haverá sol, olha o solzinho aqui, e nem lua, porque o nosso Deus, né, ele, o brilho dele, né, a luz que vem dele, que vai iluminar aquela cidade. Então não haverá nem sol e nem lua. O nosso Deus é maravilhoso e como Criador, ele deixou o sol para nos iluminar, e ultimamente ele anda nos iluminando bastante, né? O sol e a lua, e até mesmo a lua, né? Não, à noite, que ilumina ali pra gente algumas vezes, né? Ou tem ali a direção, tem a lua. Lá não haverá, porque imagina, a glória de Deus é tamanha que ela invade aquela cidade e ela ilumina toda aquela cidade. E aí você vai trabalhar, você pode falar com as crianças, então chamar a atenção delas, né, para isso. E aí não haverá lâmpada, e olha aqui tem uma lâmpada, tem uma vela, tem uma candeia, né, ou uma lamparina, e lá não haverá lâmpada. Aí você pode mostrar, olha a lâmpada que a gente, né, para clarear, mas lá não precisa, lá não precisa. Então você pega a referência bíblica, que é Apocalipse 21, você vai trabalhando ali versículo por versículo. Então não haverá lâmpada. E aí você fala para as crianças, e aí você vai trabalhando, então vai chamando a atenção dela. Então se você trabalhar, quando ela vê uma lâmpada, ela vai lembrar que lá no céu não haverá. E lá no céu não haverá morte, olha, tristeza, um túmulo, um coraçãozinho partido. E como eu falei para vocês, a morte para eles é algo diferente, né? Aqueles que perderam um ente querido, mas foi muito pequenininho, ele sente, ele sabe que aconteceu algo, só não sabe expressar. Mas nós temos que entender também que para nós, quando fala não haverá morte, ai, aquele alívio, não imagina? Porque a gente fica com medo, né? Quando um filho sai, quando a gente vai viajar, quando acontece de alguém ficar doente. Esse é o medo que a gente tem. Então imagina não ter mais isso, né? Então é algo diferente. Então a criança ela vai aprender o que ela precisa aprender agora sobre a morte, né? Então a gente até conversou algumas aulas atrás, né, sobre isso, sobre as crianças ali no momento do funeral. Então, assim, se não for algo muito, tem que participar, não pode, né? Você vai explicar para ela de acordo com o que ela pode entender e depois ela vai, né, crescer e entender. E até mesmo nós adultos, não são, cada um tem uma percepção. E aí, eu pensando, né, quando eu fosse gravar aqui e falar para vocês, né, eu falei para vocês que eu perdi meu pai e quando eu me casei, meu sogro era uma pessoa maravilhosa, sabe aquela pessoa assim incrível? Era o meu sogro. E um dia ele, né, ele teve um mal súbito, caiu e faleceu. E aí mas aí antes disso, ele morava numa casinha e eu ia sempre lá com o meu filho. Então, sempre que dava, eu passava. Por quê? E principalmente quando eu sentia falta do meu pai, eu ia lá conversar com ele, né? Então, assim, ele foi muito bom pra mim. Nossa! E aí, porque usando esse exemplo? Aí eu falei pro meu esposo, depois eu vou, outro dia eu vejo ele, tá bom? E eu via mais ele, mas por isso, porque eu falava assim, eu vou aproveitar meu sogro também, porque ele é uma pessoa muito boa. Então a gente não sabe o último momento. Então por quê? Porque eu passei por isso. E um dia eu falei pro meu esposo, falei assim, vai visitar seu pai. Depois eu falei, menino, se você souber, já pensou se o meu morasse lá em tal lugar?
e eu fosse lá só para abraçar ele, eu falei, às vezes eu tenho essa saudade e não posso matar, e você tem o seu, aproveita. E quando ele faleceu, né, depois de uns dias, aí meu esposo falou assim, agora eu entendo, né? Porque hoje eu queria que ele estivesse lá naquela casa, porque hoje eu tô com saudade dele. Então, até mesmo adulto, a gente vai entender, cada um vai ter, né, o seu entendimento, o seu sentimento, cada um vai ter o seu luto. Então, imagina você morar num lugar que nunca mais isso vai acontecer. E quando eu chegar lá, ele vai limpar toda a dor, toda a lágrima, todo sofrimento. Então, como que nós não vamos passar isso adiante? E principalmente para os nossos pequeninos. Né? Porque muitas vezes pensa que criança não precisa ouvir falar sobre o pecado, não precisa ouvir falar sobre o céu, mas ela precisa. Todos pecaram e todos estão destituídos, né, da presença de Deus. Então, somente através de Jesus Cristo é que nós nos tornamos filhos, né, do Senhor e vamos, né, aí para o céu. Então, a gente tem que falar sim. Então, não haverá, olha, bem simples que você pode usar aí, né? Você pode usar aí com as suas crianças, até mesmo dependendo, você pode fazer até uma apostilinha para eles, né? Para pegar a figura, pegar na mão, ou passar num slide, alguma coisa, fazer seus visuais também, o que não haverá. Faz um menininho triste, faz ali, né? Tem tantos PDFs aí, até mesmo gratuitos para a gente trabalhar, né? Então, dando uma olhadinha aqui nos PDFs para a gente ver como que você pode trabalhar. E isso é o que eu estou falando. Então, você vai juntar aí o que eu estou falando, você vai ver o que você vai fazer de acordo com a faixa etária e de acordo com as crianças que você vai trabalhar, tá? Então, até a próxima aula.